O Dr. Sérgio Zeratin é formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo FAU da Universidade de São Paulo. Pertenceu ao quadro técnico da Implasa de 1975 a 77 e depois de 1981 a 2003, desempenhando várias funções, como assessor da presidência, superintendente, coordenador técnico geral, coordenador de planejamento e projeto e assessor de planejamento e programação. Sua experiência em planejamento urbano e metropolitano credenciou como consultor de diversas prefeituras municipais. Possui trabalhos de planejamento em outros estados e no exterior. Olá. É para mim uma grande satisfação poder estar colocando um pouco da reflexão que venho fazendo, afinal são praticamente 26 anos lidando com o planejamento metropolitano e mesmo sendo um período tão longo, nem sempre se tem condições de colocar um pouco o resultado da reflexão. Por isso, oportunidades como esta são preciosas e eu estou muito satisfeito de poder estar desfrutando dela. A Implasa foi criada há 37 anos, vinculada à então Secretaria de Negócios Metropolitanos. Depois, passou por outras secretarias: Habitação e Urbanismo, Economia e Planejamento e Transportes Metropolitanos. Hoje, está vinculada à recém-criada Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano. Como o senhor vê os diferentes momentos político-institucionais? Um, no início da década de 70, como Secretaria de Negócios Metropolitanos, e outro nos dias de hoje, em termos de similaridade e diferenciação. Inicialmente, o planejamento metropolitano na Grande São Paulo foi conduzido pela Secretaria de Economia e Planejamento por meio de um dispositivo, por assim dizer, da Secretaria, que era o GEGRAN, Grupo Executivo da Grande São Paulo. O próprio GEGRAN, no período 1971 a 75, ele desenhou um projeto institucional para quando se efetivasse a criação, digamos, formalizada da região metropolitana. Esse projeto previa que houvesse uma autarquia metropolitana para as funções técnicas e operacionais e sempre essa autarquia vinculada à Secretaria de Economia e Planejamento. Lembre-se que, na época, de acordo com o imperativo da legislação que regulamentou o preceito constitucional, haveria 2 conselhos na região, um conselho deliberativo e um conselho consultivo. E a autarquia, então, faria as funções, digamos, que vieram a ser desempenhadas pela Implasa. Ao final do governo Laudo Natel, a chefia de gabinete do governador entendeu que, ao invés de uma autarquia, seria mais adequado se criar uma empresa para a atividade técnica do planejamento metropolitano. E daí surgiu a ideia da Implasa. De qualquer maneira, em nenhum momento se pensou em vincular essa empresa a alguma outra coisa que não fosse a Secretaria de Planejamento. Usualmente, nos estados brasileiros, as atividades de ação regional estão ligadas às secretarias de Economia e Planejamento, por várias razões, porque são secretarias que lidam com a administração como um todo, com as políticas de governo como um todo e, fundamentalmente, com a elaboração orçamentária. E a proximidade da elaboração orçamentária é de fundamental importância para a ação regional. Foi uma surpresa a proposta de criação da Secretaria de Negócios Metropolitanos em 1975. E esse percurso que percorreu a vinculação da Implasa certamente não foi bom para a Implasa, e ele, a meu ver, ilustra muito bem a perplexidade, a dificuldade que vem tendo o Estado historicamente de lidar com a ação regional, metropolitana em especial. A melhor vinculação continua sendo a Secretaria de Economia e Planejamento. Isso se patenteou muito claramente quando da criação da SNM, em 1975, inclusive por programas que vinham sendo desenvolvidos com amplo êxito, com uma participação muito efetiva dos municípios na formulação das políticas regionais, que eram os programas de consolidação e compatibilização orçamentária pelos 3 níveis de governo. E esse programa, que se pensava fosse ser expandido amplamente com a institucionalização da região, foi extinto e nada se pôs no seu lugar desde então. Isto talvez, em parte, porque a Secretaria de Negócios Metropolitanos não é a que maneja o orçamento do Estado.
Eu não vejo com bons olhos a criação de secretarias específicas metropolitanas. Isso para não dizer da aberração que foi a vinculação lá em Plaza, em determinado momento, a uma Secretaria de Transportes Metropolitanos. Realmente um órgão de planejamento geral vinculado a uma secretaria setorial. Nada justifica isso, do ponto de vista organizacional, administrativo, e foi lamentável, o resultado não foi bom. Sempre foi melhor quando esteve vinculada à Secretaria de Planejamento do Estado. Dr. Zeratin, a elaboração dos Planos Metropolitanos de Desenvolvimento Integrado, PMDI 1, PMDI 2 e Plano Metropolitano da Grande São Paulo, contou com sua importante participação. Esses planos foram formulados em momentos distintos, politicamente, governos autoritário e democrático, e do ponto de vista institucional, criação do GEGRAN, sua posterior extinção e fundação da Implaza. Pergunta: em termos do conhecimento produzido, o que diferencia um do outro? Basicamente, o que diferencia um plano do outro é que a cada plano que se faz uma nova análise sistemática da estrutura da Grande São Paulo, dos seus problemas, das pautas relevantes, estratégicas para a região e do que se demanda de ação governamental integrada entre os 3 níveis de governo. Então, atualiza-se o conhecimento do meio físico, o conhecimento da estrutura econômica, o conhecimento da demografia, o conhecimento da infraestrutura, tudo isso faz parte em cada um desses planos. E isso foi, de fato, o que aconteceu. Uma diferenciação importante é que no primeiro plano metropolitano, que na verdade é o único que se chama Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado, porque a expressão planejamento integrado caiu em desusos, muito corretamente, a partir da metade da década de 70 em diante, e os outros passaram a se chamar Plano Metropolitano de Desenvolvimento, que é uma determinação menos datada do que a anterior. Mas o plano, o PMDI primeiro, de 1970, foi o primeiro plano que fez um equacionamento sistemático do que se devia urbanizar e do que se podia urbanizar na Grande São Paulo e do que devia ser preservado da urbanização. Prevalecia aí ainda uma visão de reservas para mananciais, abastecimento de água, outras funções de infraestrutura e adequação de solo, adequação de sítio urbano para o desenvolvimento urbano. O avanço que se teve no segundo plano metropolitano foi o conhecimento do meio ambiente, que já tinha avançado muito nesses 12 anos e ele entrou decisivamente com uma contribuição de fundamental importância no segundo plano. Também a compreensão do funcionamento das estruturas regionais no Estado, que foi bastante importante no segundo plano metropolitano. E assim vai, cada plano metropolitano ele é precioso nesse sentido de que ele atualiza a compreensão do que é este fenômeno metropolitano e do que ele requer em termos de ação de governo. Dr. Zeratin, em relação às propostas e diretrizes desses planos, o que permanece válido na concepção atual de planejamento? É difícil dar uma resposta assim muito taxativa a esta pergunta, ponto por ponto, isto permanece, isto não permanece. Mesmo porque, para dar uma resposta responsável a esse respeito, se precisa fazer uma análise sistemática. Eu tive a ocasião de participar e coordenar essa análise sistemática quando se fez o Plano Metropolitano 2, que se fez um produto intermediário da elaboração desse plano, que tomava as diretrizes e proposições do planejamento metropolitano, tal como foram propugnadas e como foram levadas à prática. E esse projeto, que foi muito importante, foi muito usado pela Secretaria na época, ele mostrava o seguinte: não dá para ter uma ideia, uma compreensão linear de o plano era assim, com essas diretrizes, e foi implantado assim, diretamente por uma ação voluntária de adotar as diretrizes do plano e levar à implantação. Por vezes, algumas coisas que o plano traz é como que se insinuassem e fossem absorvidas pela cultura da região, por diversos segmentos, diversos estamentos setoriais, etc. E isso é muito importante também. É isso que esse projeto fez.
Do plano metropolitano 2 para o 4 não se fez essa avaliação e sobre o metropolitano 3, que é de 94. E sobre o de 94 eu não conheço que se tenha feito. Então é difícil responder ponto por ponto. Pode-se dizer o seguinte, o que trouxeram esses planos? A noção de que o território metropolitano não é homogêneo, indiferenciado, que é diferencialmente qualificado, que tem demandas e características muito diferenciadas ao longo de toda a sua extensão e que algumas áreas, de fato, não devem ser urbanizadas, devem ser preservadas da urbanização porque têm funções regionais importantíssimas, seja para acumulação de reservas de água, seja para outras funções ligadas ao saneamento básico, seja pela própria preservação de paisagens naturais, de biomas, de ecossistemas. Então, ela não é uma região inteiramente à disposição para a urbanização. E cabe ao planejamento estabelecer o que deve ser ocupado, o que deve ser ocupado com prioridade, o que pode ser eventualmente ocupado e o que não deveria ser ocupado. E articular a infraestrutura que se oferece para a região em função dessas políticas. É ilusório pensar que se consegue isto que eu estou falando apenas por poder de legislação, por poder de normas de uso e ocupação do solo. Isso é ilusório. Se não se faz uma programação e uma reprogramação consciente, articulada às diretrizes territoriais de uso do solo da região, se não se faz esta articulação e esta rearticulação, a gente não tem o resultado que é necessário. E esses planos todos trouxeram. Mesmo em diferentes condições em que eles foram gerados, nenhum deles, por assim dizer, fugiu da raia. Todos fizeram o seu papel, todos fizeram o que tinham que fazer e foram contribuições importantes. Uma coisa que eu queria destacar, não quero me alongar muito sobre isso, mas é uma coisa interessante. É curial se dizer em planejamento que é importante se fazer um processo permanente que envolve a feitura de planos, a implantação dos planos, a sua avaliação e a sua refeitura e a sua revisão e atualização. Isto é o que dá a vitalidade e a eficácia de um processo de planejamento. Não tem sido fácil no Brasil. Muitos municípios fizeram seus planos diretores uma vez e nunca mais tomaram esse assunto. Hoje em dia está melhorando muito nos municípios. Na Grande São Paulo, apesar de todas as vicissitudes institucionais e políticas, que a Grande São Paulo foi criada em pleno autoritarismo e depois passou para o período da redemocratização e da democracia supostamente plena que nós temos hoje. E, independente disso, elaborado o primeiro plano em 1970, conseguiu-se atualizá-lo 12 anos depois, em 1982. E 12 anos depois, em 1994, conseguiu-se fazer a terceira versão do plano metropolitano. Então, estava-se quase que informalmente criando-se uma sistemática que a cada 12 anos se atualizava o plano metropolitano, o que é um período extremamente interessante para um plano regional, porque os planos diretores municipais devem ser revistos, assim, basicamente, entre a cada 7 a 10 anos. Então, o plano regional, que a cada 12 anos revê e atualiza, é precioso para fundamentar e dar embasamento, insumos para todos os planos municipais de uma região. Nessa condição, em 2006, deveria ter sido elaborado o 4º plano metropolitano. Eu digo que, lamentavelmente, não houve compreensão na administração, provavelmente também dentro da Implasa. Eu saí da Implasa, eu fui demitido da Implasa em 2003, e eu estava em plena tentativa de demonstração que se tinha que preparar a feitura do plano metropolitano de 2006. Outras pessoas continuaram batalhando por isso, mas foram um voto vencido. E até hoje não se atualizou como devia o plano metropolitano. Eu acho que é lamentável. Esses planos metropolitanos referem-se a concepções de planejamento metropolitano específicas e particulares da produção técnica da Implasa? Eu diria sucintamente que não. É difícil você dizer que existe uma concepção específica de planejamento da Implasa. A Implasa é uma organização de planejamento com um conteúdo técnico e intelectual muito forte e, naturalmente, com muitas posições de variadas naturezas metodológicas, políticas presentes. Ela
não lida com isso de uma maneira homogênea, é uma maneira, por vezes, contraditória, por vezes há antagonismos de posições lá dentro. Com todos estes anos de Emplasa, eu teria um certo receio de dizer que existe uma concepção de planejamento da Emplasa. O que certamente existe, historicamente existe na Emplasa, é um empenho em fazer a coisa melhor. Fazer um bom sistema de informações, fazer um sistema cartográfico bom, impor rigor nos projetos que faz, manter a chama do planejamento acesa. Isto, o quadro inteiro da Emplasa, que é um quadro já histórico, porque de antiga Constituição e de relativamente pequena renovação, tem mantido. Isto eu acho muito importante. Agora, de que isto se tire uma concepção de planejamento da Emplasa, eu tenho dificuldade de encontrá-la. O que eu posso dizer é que quando se faz o plano metropolitano, se tem em base um termo de referência adequado, ele, digamos, transcende do que seria uma visão de planejamento da Emplasa. Ele tem necessidades e requisitos específicos, e que são colocados e que são realizados ao se fazer o plano. E a Emplasa opera esses planos. Eu acho que as metodologias dos planos, o processo de elaboração deles, envolvendo até a discussão durante o processo de elaboração, enriquece a visão de planejamento da Emplasa. Mas eu não acredito que se possa falar uma visão de planejamento da Emplasa. A seu ver, o que impediu a implementação desses planos? Isto é, embora tenham tido condições de produção técnica diversas um do outro, quais foram os empecilhos para a implementação de cada um deles? Primeiramente, eu diria que é um pouco difícil tratar dessa questão pontualmente. Eu já me referi ao estudo que foi feito das diretrizes e proposições do Plano de 1970, tal como foram propugnadas e levadas ou não a cabo. Isto é um estudo que se faz e que permite avaliar o que de fato foi implantado, o que não foi implantado. Não dá para dizer de maneira genérica que não houve implantação e que não houve efeitos desses planos. Mesmo que às vezes não tenham sido formalmente assumidas, algumas diretrizes e proposições impregnam a cultura da região. Se insinuam na cultura dos consultores, dos técnicos das entidades setoriais, dos planejadores gerais, e isso tem um efeito. Agora, certamente, e a análise histórica da evolução do planejamento metropolitano, se feita de maneira sistemática, vai mostrar isso de forma plena, há momentos em que há mais escrupulosa implantação de diretrizes dos planos e outros momentos que não. Em 1971, quando assumiu o governo Laudo Natel, ocorreu um fato que é até inusitado nos anais da administração pública brasileira, que é um governo novo que pegou um plano de uma região metropolitana importante como a Grande São Paulo, pronto, preparado no governo anterior, e de uma maneira muito consciente fez por levar à prática todas as diretrizes desse plano. Isso foi a atuação do GEGRAN de 1971 a 75. Foram desenvolvidos os estudos planos setoriais para a solução integrada de esgotamento sanitário, foi desenvolvido o sistema integrado de transporte de passageiros, foram feitos estudos de propostas de urbanização para áreas beneficiadas pela melhoria e modernização do transporte ferroviário suburbano, foi até feito um projeto que eu diria que é um tanto discutível, do Parque Metropolitano Sul. E além desses projetos, uma coisa que é muito importante, foram desenvolvidas ações concretas de planejamento. A exemplo da assistência aos municípios, que levava os municípios de uma maneira compreensiva e organicamente integrada à necessidade de formular o planejamento municipal. Porque quanto melhor estivesse organizado o planejamento municipal, melhor ele dialogaria com o planejamento metropolitano. É uma falácia pensar que se desenvolvesse muito o planejamento municipal, os municípios iam
ignorar o planejamento metropolitano. Não é assim que se passa. Planejamento fala bem com planejamento. E esse trabalho era extremamente motivador para os prefeitos e para as assessorias e para as estruturas municipais. E um outro trabalho de ação de planejamento, que era muito interligado com esse de assistência, era da consolidação e compatibilização orçamentária, que era um projeto que tinha um cronograma anual, começando pela apuração da execução orçamentária nos 3 níveis de governo na região. Era um projeto que começava no início do ano. Do terceiro mês em diante até o 5º, 6º mês, eram os trabalhos de pré-orçamentação, que se faziam de forma completamente compartilhada com os municípios, prefeitos e assessores, reunidos nas sub-regiões. Reuniões em todas as sub-regiões, discutindo as propostas que cada um desses entes tinha para o período seguinte e vendo as compatibilidades, as incompatibilidades, as dificuldades estratégicas, como é que o Estado poderia comparecer para desencalhar, para eliminar alguns bloqueios institucionais e econômicos para que determinadas ações pudessem vir à prática. Então, foram projetos que desenvolvidos durante 3 anos que criaram uma experiência extraordinária de ação de planejamento e que motivavam os prefeitos e assessores. É até paradoxal, porque em pleno auge do período autoritário se fazia isso na Grande São Paulo e com o total apoio do governador Lado Natel e do seu secretário Miguel Colassono. E, naturalmente, com todo o apoio logístico e empenho do GEGRAN. Isto ficou pronto. O período GEGRAN legou para a administração do Estado, na região metropolitana, uma massa muito grande de propostas, projetos específicos de implantação do PMDI e de ações de planejamento levadas à prática e testadas com sucesso. Eu apenas posso lamentar que o governo que se iniciou em 75, que foi o que criou a Secretaria de Negócios Metropolitanos, todo o sistema metropolitano, o chamado SPAM, Sistema de Planejamento e Administração Metropolitana, do ponto de vista de continuidade dessas iniciativas, tenha sido, como é que eu poderia chamar? De uma descontinuidade apavorante. Inclusive, essas experiências de ação de planejamento jamais foram retomadas. Eram as que mais motivavam os municípios e o seu entrosamento no planejamento metropolitano. Possivelmente, pelo fato de ser uma secretaria de linha que não manipula o orçamento, que não tem acesso ao orçamento, que é da Secretaria de Planejamento do Estado. Isso tenha sido um dos fatores. Também a criação da SNM no início dizia o seguinte: a Implasa tem todo o arcabouço, o gabarito, as condições para produzir a base técnica e de ação de planejamento. A secretaria pode ser uma secretaria muito pequena, apenas lidando com os conselhos metropolitanos e com a Implasa. Não precisa ser uma grande secretaria. Em menos de 2 anos, a SNM tinha mais de 200 cargos. E passava a ter uma situação que se revelou sempre espinhosa e complicada com a Implasa. Dificuldade financeira, uma secretaria com poucos recursos, os trabalhos da Implasa, por ser uma empresa, são todos ter que ser desenvolvidos mediante contrato, quase todos os contratos com a SNM, e depois com as outras secretarias a qual esteve vinculada. E no caso da Secretaria de Negócios Metropolitanos, uma secretaria com poucos recursos, que às vezes demorava um tempo enorme para liberar os contratos da Implasa, e a Implasa dependia desses contratos para pagar o seu pessoal e para pagar o serviço que contratava. Então, isso sempre foi muito complicado. Crises sucessivas acometeram a Implasa ao longo da sua existência. Em determinados momentos, houve administrações da Implasa que foram trazidas para a empresa com o intuito específico de fechá-la. Eu até hoje não sei por que razão não conseguiram. Mas tenho testemunho de pessoas que, alguma delas que foi da Implasa, já falecida,
nesse sentido. O presidente que recebeu a incumbência de chegar na Emplasa para fechá-la. Na verdade, a Emplasa é incômoda para o Estado. O Estado nunca soube bem o que fazer com a Emplasa. Então, só para concluir, a vinculação mais positiva, a que eu acho que é a única que tem efetivo ganho de eficácia, é a uma Secretaria de Planejamento Geral do Estado que elabora o orçamento. De que maneira cada um desses planos contribuiu para o desenvolvimento da região metropolitana de São Paulo? Em termos de conhecimento, de que forma cada um deles foi fundamental? Todos eles são fundamentais. Cada um deles atualiza uma coisa importantíssima, que é a posição da Grande São Paulo no mundo, principalmente com o processo de globalização. A globalização tem alguns focos fundamentais nas regiões metropolitanas, nas grandes metrópoles do mundo. A economia, todos os negócios, as articulações, todas passam por essas regiões metropolitanas. E a Grande São Paulo é a maior região metropolitana do Brasil, ela tem um peso nacional importantíssimo. Então, a cada momento se fazia a atualização disso. No plano de 1982, a gente vivia uma situação econômica extremamente crítica, uma situação social e de emprego extremamente crítica, e isto foi interpretado ao nível do plano metropolitano. Em 70 era diferente, em 94 era diferente. Então, esse conhecimento é trazido pelo plano. É interessante o seguinte, que para muitos problemas que acometem os cidadãos e a sociedade, usualmente, correntemente, se diz, faltou planejamento. Na hora que se põe o planejamento de pé, e esse planejamento tem necessariamente que trabalhar com planos. Planos são os instrumentos de convergência de conceitos, de conhecimentos, de propostas de planejamento em determinados momentos. Quando se tem que trabalhar com planos, isso frequentemente é visto, mais um plano, como se um plano fosse alguma coisa assim, um pouquinho estratosférica, não tivesse materialidade, não tivesse concretude. E não é nada disso. Essa incompreensão, infelizmente, permeia muito do ambiente do planejamento. É curioso que nós tenhamos muitas estruturas de planejamento que não gostam de planos. Isso acontece. Então, eu diria que esses planos foram todos valiosos, todos são de extremamente boa qualidade, foram muito competentes, muito responsáveis e muito rigorosos em analisar as condições básicas econômicas, sociais que determinam as demandas e que são as que orientam as ações de planejamento e as ações concretas junto à realidade. Então, essa é a contribuição deles. Não preciso inovar muita coisa. Cada plano que se fizer isso, faz o seu papel e deve fazer. O lamentável é que se tenha perdido a periodicidade de 12 anos do planejamento da Grande São Paulo. Dr. Zaratin, a partir de sua vasta experiência e de seu olhar analítico internacional e nacional em relação ao planejamento, por que, usualmente, o planejamento metropolitano não se efetiva na prática? Eu acho que tem que fazer uma certa distinção. Em alguns países, alguns lugares do mundo, o planejamento metropolitano se acha perfeitamente bem inserido no planejamento geral do país. Eu cito a França e a Alemanha. O próprio sistema institucional, no que respeita ao território, aos espaços econômicos, aos espaços de moradia da população, ele é extremamente e muito inteligentemente construído na Alemanha, com um papel muito claro do plano regional. A França tem uma experiência muito boa de uso do planejamento regional, mesmo porque as regiões são um ente de governo na França. São áreas institucionais sob o comando da administração nacional, diferentemente das comunas, que são efetivamente municipais. Portanto, essa base institucional sólida ajuda muito o planejamento a ganhar eficácia. Eu diria que no Brasil,
com poucas exceções, infelizmente, desde 2003, quando eu fui mandado embora da Emplasa, o meu trabalho profissional tem sido todo junto aos municípios. E é muito absorvente, eu dificilmente tenho condições de acompanhar como seria preciso, digamos até academicamente, o planejamento metropolitano. Então, o que eu posso falar a esse respeito, eu devo fazer desde logo algumas ressalvas. Mas, do que eu tenho visto, foi o estado de Pernambuco, não sei se isso se mantém, mas anos atrás, organizou toda a sua administração com base na regionalização e na descentralização administrativa pelas regiões. Era um caso que causava admiração no país inteiro cada vez que se tinha um evento de discussão dessas coisas. Na média, não se tem sabido o que fazer com a ação regional. E o Estado de São Paulo não é exceção. Ele tropeçou, continua tropeçando. Eu não tenho elementos para falar de 2003 em diante. Até 2003 ele tropeçou, teve muitas dificuldades de saber como atuar nas regiões e nas regiões metropolitanas. Não basta formalmente criar as regiões, dar a elas regiões, como aconteceu no governo Montoro, o Estatuto de Regiões de Governo, mesmo com o nome de regiões administrativas, se bem operadas, sempre seriam regiões de governo. Não é nominalisticamente que se resolve essas coisas. É por uma ação consciente que implica em saber que o poder tem que ser dividido. E numa região, se você não divide poder entre os níveis de governo, você não faz ação regional. De tudo que eu acompanhei do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo sempre tropeçou nessa dificuldade. Mais adiante, se a gente tiver tempo, eu gostaria até de esclarecer sobre uma interpretação que eu tenho feito da ação regional e do seu conteúdo político essencialmente democrático, mas não cabe nesta pergunta e talvez não caiba nessa entrevista. Eu acho que essa dificuldade do Estado de São Paulo em saber o que fazer com a ação regional, em exercer o poder de uma maneira mais orgânica e mais confiantemente integrada nos outros níveis, tem sido o maior embaraço para uma ação regional no Estado de São Paulo, e em particular na região metropolitana. Eu tenho um certo otimismo, uma esperança que de 2003 em diante isso tenha se passado diferentemente. A seu ver, quais são os projetos elaborados pela Emplasa mais significativos? Isto em termos metodológicos, em termos de formulação analítica consistente, em relação à validade de suas propostas. Portanto, que estudos ou projetos pode citar? Eles foram parcial ou integralmente executados? Esta é uma pergunta também complicada, porque, primeiro, que eu não tenho um acompanhamento sistemático que me permita responder responsavelmente a isso. Em segundo, porque, às vezes, algumas coisas avançaram até um determinado momento e não ganharam o seu devido estágio final que deveriam. Desde logo, você pode dizer, os planos metropolitanos que foram elaborados no período da Emplasa são top de linha. São bons, são coisas de fundamental importância. Eu colocaria no alto. Naturalmente, algumas coisas que não são planos propriamente dito, mas que são bases para a ação regional e para o planejamento, por exemplo, os sistemas de informação. Apesar de que a Emplasa tenha tido uma grande dificuldade de montagem dos seus sistemas de informações geográficas, com base no geoprocessamento, sabem todos que isto exige uma tecnologia bastante avançada, mas que já está de pleno domínio do ambiente brasileiro. A cada determinado período há um congresso nacional sobre essas questões, do geoprocessamento e dos sistemas de informação. Só para exemplificar uma situação que eu conheço bem de perto, a região metropolitana de Salvador, durante 9 anos, implantou o chamado Informe, Sistema de Informações para o Planejamento Metropolitano, com base no geoprocessamento e com todas as tecnologias mais avançadas de informação para o planejamento e para toda a ação de base territorial.
até com um financiamento externo da ordem de 9 milhões de dólares. Nós, na Grande São Paulo, até quando eu acompanhei, não tínhamos conseguido montar o sistema de informações geográficas da região, que não serve apenas à entidade estatal e ao planejamento estatal, mas serve a toda a comunidade. Então, é uma coisa que avançou muito bem até um determinado nível e não chegou, até quando eu estava na Emplasa, às suas últimas consequências. A própria questão do mapeamento sistemático da região. Dificuldades insanáveis, anos a fio, para se conseguir fazer a atualização do planejamento metropolitano, do mapeamento cartográfico da região metropolitana. Então, são coisas que se avançou num determinado momento e depois perderam o pique, por assim dizer. Mas são ações de fundamental importância. Houve vários outros projetos. Houve um projeto muito interessante que eu tive a ocasião de coordenar, que foi a da Bacia do Rio Juqueri, feito para a Sabesp, por encomenda da Sabesp, que é uma empresa que gosta muito do planejamento metropolitano e da Emplasa. E foi um projeto de alto nível. E eu gosto muito também de planos diretores que a Emplasa fez para municípios, que foram experiências muito boas de alto nível. Eu cito os de Suzano, de Mogi das Cruzes, de Imbu, Ubatuba, todos esses foram planos que a Emplasa realizou para municípios, por encomenda dos municípios. E foram realmente muito úteis, até para aprimorar o entendimento que a Emplasa deva ter do que sejam os planos municipais e o planejamento municipal. Então, isto foi coisas bastante importantes. Com algum sucesso, alguns desses planos foram implantados, levaram à criação de sistemas municipais. Outros ficaram como um documento isolado de prateleira. Mas é muito difícil dar uma resposta cabal a isto. Tal coisa foi implantada e teve efeitos, tal coisa não teve. Só se retomar um estudo sistemático que tem que ser feito dentro da própria Emplasa. Dr. Zaratim, vamos retomar duas questões. A primeira é sobre como vê a atuação de um órgão de planejamento. A segunda, como vê a atuação da Emplasa. Eu gosto dessa pergunta porque no meu longo trabalho já, desde 1966 aqui no Brasil, em planejamento urbano principalmente, eu tenho me ocupado e crescentemente, foi uma coisa que eu aprendi muito com os advogados, eu tive a sorte de trabalhar ao lado de Alaor Café Alves, Henrique Lewandowski, Paulo Lomar, até um pouco de Eros Grau, todos conhecem, e principalmente de Eurico Azevedo também, e perceber a importância da institucionalização do planejamento. Eu não acredito em eficácia de uma ação de planejamento que não esteja amparada num sistema de planejamento. E o sistema de planejamento, para existir num município, como numa região metropolitana, tem que estar amparado numa legislação de qualidade, que é o que nós temos tentado implantar nos municípios, desde a primeira experiência que eu consegui fazer a esse respeito em Salvador, de 1977 a 79. E essa experiência foi ainda como consultor. Nessa época eu não estava na Emplasa. E essa experiência foi trazida para a Emplasa e teve muito êxito em muitos municípios da Grande São Paulo e fora da Grande São Paulo, e pela minha atuação fora do estado, em áreas como Campo Grande, por exemplo, Salvador novamente. Então, eu penso que uma boa institucionalização do sistema de planejamento e do processo de planejamento, tornando não uma coisa facultativa que o administrador de passagem faz porque quer, mas tornando alguma coisa como é na Itália e na Alemanha, alguma coisa que é inerente ao administrar. Uma vez tivemos, numa ocasião de uma campanha política, acho que para a Prefeitura de São Paulo, um partido de esquerda trouxe 2 prefeitos da Itália. E eu, candidamente, no debate com eles, perguntei, e como é que
fazem com o planejamento, com o plano diretor, e se a prefeitura não fizer, não atualizar, eles simplesmente não entendiam. Mas como? Isto não é uma coisa da discrição, a livre vontade do administrador. Isto se faz como uma ação corrente de administração. Isto é de fundamental importância. Basta? Não basta. É preciso também trabalhar com a cultura. A cultura do administrador maior, da alta autoridade, que entende que administrar uma estrutura territorial, seja um município, seja uma região, seja um estado, não é como administrar a sua fazenda. Há mais injunções e há mais dificuldades e há mais coisas que têm que ser observadas para atuar bem e responsavelmente e com respeito à coletividade. Os planos têm esta vantagem, eles, se bem elaborados e se amparados num sistema de planejamento institucionalmente sólido, eles constituem compromissos. Compromissos que podem ser pactuados entre a comunidade, entre a coletividade e o administrador. E, como tal, são instrumentos de democracia. Em particular, os planos regionais. Durante um certo tempo, houve, principalmente do pensamento de esquerda, uma crítica um pouco festiva, eu diria, à tentativa da ditadura de implantar o planejamento das regiões metropolitanas e as regiões metropolitanas como mais um instrumento de cercear a ação dos municípios e dos estados em proveito da União. Não digo que isso não houvesse. A ditadura foi especialista em concentrar grande parte dos poderes e dos recursos nas mãos da União, sobre a qual ela tinha mais controle. Era mais difícil controlar os municípios e medianamente difícil controlar os estados. Mas isto não foi só assim. Ao se estabelecer essas práticas e elas começarem a ser trabalhadas no que elas têm de substantivo, elas engendravam este tipo de mínimo de compromisso. Eu acho que isso é de fundamental importância para o planejamento. Agora, as nossas administrações, eu diria a nossa cultura política do ponto de vista do acesso aos postos do executivo e ao exercício do poder, são extremamente atrasadas. A nossa cultura política, é curioso o seguinte, avança-se muito no planejamento, métodos, técnicas, processos de participação, de discussão comum, inúmeras coisas. Parece que na área da esfera política caminha-se ao contrário. É como se caminhasse cada um para um lado. E esse encontro que seria necessário fazer tarda enormemente nesse país. A recém-criada Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, a ampliação do escopo da atuação do planejamento em escala macrometropolitana, a reorganização da região metropolitana de São Paulo, criação da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte e da aglomeração urbana de Jundiaí são novas condições institucionais para a região metropolitana. O senhor acredita que estas condições poderão trazer uma certa perenidade ao planejamento metropolitano? Isto é, propiciará a implementação de ações que concretizem o planejamento? Acha ainda que a ausência desses fatores é que interferiram negativamente na implantação do planejamento ou há outros motivos? Eu diria o seguinte, é uma expressão jocosa que a gente usa de vez em quando e que foi gerada durante um dia de trabalho em plena Emplasa, né? Isso é bom, mas é meio ruim. De tudo isso que você falou, algumas coisas são positivas. Por exemplo, a chamada macrometrópole. Na verdade, eu fui um grande defensor na Emplasa dessa ideia de que a ação metropolitana em São Paulo não podia ficar restrita à Grande São Paulo e também à região de Campinas, à região da Baixada Santista, que estavam institucionalizadas, mas que, em termos de funcionais, logísticos, de economia, havia um chamado complexo metropolitano que transbordava das fronteiras dessas regiões institucionalizadas.
Era alguma coisa que se estendia desde Sorocaba, no lado oeste, até o limite quase com o estado do Rio, no lado leste. E isto tem concretude, tem materialidade, são funções que extravasam das principais polos metropolitanos, que é Grande São Paulo, Campinas, secundariamente Baixada, e encontram soluções de localização, de logísticas nessas áreas que não são dessas regiões institucionalizadas. E isto é a força de São Paulo. Isto é um cacife tremendo que é preciso entender que nós temos uma região urbana e periurbana muito articulada, muito bem servida de infraestrutura, principalmente infraestrutura regional. Talvez no interior das regiões a infraestrutura, principalmente de transportes, não seja que se necessitaria, mas do ponto de vista macro regional é uma estrutura excelente. E tem havido com muito proveito repartições de atribuições, de funções econômicas, de localizações nesse espaço ampliado. E me pareceu sempre que ele devia ser um espaço de formulação de políticas. Eu defendia bastante na Implaza, às vezes com muita incompreensão dos meus colegas lá dentro, a ideia do chamado complexo metropolitano expandido. Eu não gostava da expressão macrometrópole. Isso é quase que um perfeccionismo técnico, mas, na verdade, a expressão macrometrópole vem muito cunhada do tempo em que o conhecido escritório do arquiteto grego Constantinos Doxiades fez, ainda no tempo do governo do estado da Guanabara, para o governador Carlos Lacerda, o plano do estado da Guanabara. E, ao fazer a análise do estado da Guanabara, ele pôs muito em evidência que toda esta região de Curitiba até um pouco mais do que o Rio de Janeiro e chegando até Minas, formavam uma grande metrópole. A isto se chamava macrometrópole brasileira. Eu preferia chamar, no estado de São Paulo, nesse espaço ampliado de configuração metropolitana e perimetropolitana, de complexo metropolitano expandido. Como quer que seja, se o Estado tomou consciência da importância dessa área, eu acho que é altamente positivo. Se vai trabalhar direito nela ou não, isso eu já não sei. Que precisa ser institucionalizado, eu diria que não. O importante é ter esse espaço como um espaço de referência para a formulação das políticas metropolitanas e integração das políticas metropolitanas umas com as outras. Então, é uma coisa que eu acho bastante positiva. Uma coisa que eu temo vá repetir equívocos do passado é a criação de uma secretaria específica para cuidar dos assuntos metropolitanos, que não seja a Secretaria de Planejamento do Estado. Por tudo que eu falei, percebe-se que eu sou muito cético quanto ao possível papel positivo e eficaz que uma secretaria desse tipo possa ter. Reorganizar a Grande São Paulo era fundamental. Esteve extremamente atrasado. Eu vou lembrar um episódio, o meu entrevistador, antes da gente começar esta entrevista, me revelou que ele trabalha hoje em dia com a história, e eu tenho um grande apreço pela história. E em 1988 foi promulgada a Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães, na qual, pela primeira vez no Brasil, se deu um tratamento consciente e adequado para a questão da organização regional. Primeiro, tirou da União a competência de criar regiões e passou para os estados. Altamente pertinente essa medida. Segundo, reconheceu que regiões podem ter perfis diferentes, região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião. São nomes para configurações geoeconômicas, geopolíticas e geográficas e, em última análise, urbanísticas distintas, mas que nenhuma delas é menor do que a outra e nenhuma delas impede que se faça o que se tem que fazer em ação e planejamento regionais. Eu era assessor do presidente da Implaza, hoje ministro do Supremo, Henrique Lewandowski,
e que, numa reunião com o então governador, Orestes Quercia, recebeu dele a incumbência para a Emplasa de fazer a reorganização da Grande São Paulo e equacionar a institucionalização da região metropolitana de Campinas e da região da Baixada Santista. Levado este projeto, esta encomenda para a Emplasa, o presidente organizou, eu tive a confiança dele para ser o coordenador e coordenei o projeto de reorganização, no caso da Grande São Paulo, seria da sua reorganização para atualizá-la junto aos termos constitucionais de 88. Porque a Grande São Paulo vinha, naquela época, com a organização dada a partir das constituições da ditadura, a Constituição de 1967 e a Emenda Constitucional de 1969. Então, era extremamente pertinente, na medida em que a Constituição do Estado de São Paulo vinha de ser aprovada em 1989, se fazer a atualização do Estatuto da Grande São Paulo. Fez esse projeto, eu tenho gratas lembranças desse trabalho, inclusive por uma questão interessante, que naturalmente, estudos desse tipo têm que pegar um agregado territorial um pouco maior, até para saber se os limites da região são adequados, não são. E com isso nós ganhamos uma massa de informações muito grande, que ia praticamente do limite com o estado de Minas Gerais, no nordeste do estado, até além da região de Campinas. E foi possível, como um subproduto dessa encomenda, além da proposta do projeto de criação, de recriação da região metropolitana Grande São Paulo, a criação da região metropolitana de Campinas e da região da Baixada Santista, sobre a qual vou falar um pouquinho mais adiante. Mas com essa massa de informações que nós tínhamos, nos ocorreu que estávamos em plenas condições de fazer um experimento e ver como é que nós podíamos criar, como seria a legislação de criação de dois tipos de regiões. E aí surgiu, e foi entregue ao governador também, a proposta de criação da microrregião Bragantina e da aglomeração urbana de Jundiaí. Isto era 1990. Há um episódio, até pelo que ele tem de insólito e, a meu ver, de politicamente muito relevante, é que quando fomos levar o projeto para o governador, concluídos 5 propostas de criação das regiões. Ele já sabia que a gente ia ampliar a encomenda dele porque a gente estava com o material na mão e não era difícil montar as organizações de propor a aglomeração urbana de Jundiaí e a microrregião Bragantina. Aí fomos levar no Palácio. Ele nos recebeu e disse, está concluído? Está aqui, governador. Olha, 5 projetos, os estudos de apoio são estes, resultam nesse projeto de lei. Vocês estão satisfeitos com o que vocês fizeram? A gente até se entreolhou e disse, mas certamente que sim, a gente fez o melhor que a gente podia e com muito empenho, porque é uma coisa muito pertinente em toda a nossa ótica de planejamento. Estamos satisfeitos. Faltou alguma coisa, alguma informação, alguma cooperação de alguma área do Estado? Nós dissemos, alguma coisa que importasse não faltou nada. Ele disse, então, isso eu acho um lance de extrema raridade na nossa cultura política, ele disse, então nem me apresentem. Peguem esses projetos e vão a todas as prefeituras envolvidas e vão discutir com os prefeitos e assessores. Porque eu só vou mandar para a Assembleia alguma coisa que seja também do estrito interesse dos municípios. Isso o que quer dizer em termos políticos? Que desencadeou o processo político dos projetos. E nós fizemos reuniões, mais de uma, pelo menos 3, para cada uma das regiões, sempre sendo uma num palácio, e as outras dias em loco, nas regiões atingidas, congregando os prefeitos, os assessores, recolhendo opiniões, algumas delas pertinentes, que alteraram os projetos e ficaram os projetos concluídos, prontos para serem mandados para a Assembleia, final do governo Orestes Quercia. A partir daí a história deixa de ser agradável, porque
não se sabe bem por qual descuido do governador ou pelo que aconteceu, instituiu-se uma comissão intersecretarial que seria encarregada de analisar as propostas de criação de regiões no Estado. Curiosamente, as pessoas que tinham participado desse projeto de criação das 5 regiões não faziam parte dessa comissão. Eu diria que é uma comissão extremamente expressiva do como a burocracia do Estado pode impedir o progresso das coisas em determinados momentos. Opiniões como, mas o governador já está no fim de mandato, será que ele precisa mandar isso para a Assembleia? Será que a gente não pode poupá-lo? Ora, se o governador que tinha encomendado as propostas, ele não precisava de que alguém da burocracia viesse dizer que ele tinha que ser poupado. Aí, nessa famigerada comissão, surgiu uma ideia seguinte, que as funções públicas de interesse comum não deviam ser definidas nos projetos, mas que ficaria a cargo de cada região, uma vez organizada, definir quais funções públicas trabalharia. O que é um equívoco de uma vulgaridade, de uma elementariedade larvares. Porque o que se trata é o seguinte, a ação regional, ela abrange todo o espectro da ação de governo. E nós não podemos saber de antemão que só vamos cuidar de habitação, saneamento básico, transportes, meio ambiente, porque tudo isso e mais alguma coisa pode ser estratégico num determinado momento. Pode ser que em determinado momento a questão penitenciária aflore com um peso muito grande na demanda da ação regional e tem que receber tratamento. Então, se você vai definir quais são as funções públicas de interesse comum, e vejam que isso foi também um avanço da Constituição de 88, porque até então as regiões metropolitanas se organizavam para o planejamento, organização e execução dos serviços comuns metropolitanos. O Constituinte de 88, sabiamente, introduziu a expressão funções públicas de interesse comum, que não se confundem com setores de saneamento básico, de transportes, mas são coisas outras, como, por exemplo, a elaboração e execução orçamentária, coisas que foram postas nos nossos projetos. Até onde eu pude acompanhar, esses projetos e que já resultaram na criação dessas regiões, não trabalham a questão dessa maneira. E não me agrada. Eu sou crítico, eu acho que a formulação que se tinha que fazer é aquela que vinha do nosso projeto de 90. Inclusive, também dessa famigerada comissão criada no último semestre do ano de 1990, surgiu uma ideia retórica e demagógica tão vulgar. Bom, eu já falei, que cada região definiria quais seriam as funções públicas, mas surgiu uma outra coisa típica do pensamento da burocracia palaciana. Fazer-se uma lei complementar dizendo como que no Estado se faria organização regional. Essa lei 760 que até hoje é invocada para presidir a organização de regiões no Estado. Ora, a meu ver, eu peço desculpa, eu tenho um advogado jurista na minha frente, mas pelo que eu aprendi com os meus colegas da área do direito, uma lei complementar só pode tratar do assunto que foi determinado constitucionalmente. E o que diz a Constituição? Que os estados, por lei complementar, poderão organizar regiões metropolitanas, micro-regiões e aglomerações urbanas. Em nenhum momento o Estado pede uma lei quadro do tipo da 760 para organizar regiões. A meu ver, tenho sustentado isso em vários debates, a lei 760 é inconstitucional. Porque se uma região for criada e não der a mínima atenção para 760, nem por isso ela vai poder não ser implantada. Ela vai poder ser aprovada. Então está tudo errado. Então essas são as ressalvas que eu faço. Esses são os temores que eu tenho. Não acredito que o Estatuto, do jeito que foi montado nos últimos anos, inclusive é curioso a contradição, porque por um lado se diz, não, a região vai definir quais são as funções públicas de interesse comum. Aí diz, não, mas os campos funcionais são estes. Que é um conceito um pouco quase que gratuito, que ocioso dentro de uma lei de criação de regiões, e regiões metropolitanas e outras regiões de vários tipos.
No nosso projeto não constava isso. Então, com todo o avanço que possam representar, eu faço essas ressalvas. Também alguma coisa que veio se insinuando no nosso ambiente. O fato da Baixada Santista ser região metropolitana e se falar numa região metropolitana do Vale do Paraíba. Nenhuma das duas é região metropolitana. Uma região, para ser metropolitana, para ser uma metrópole, tem que reunir uma diversidade de atributos e um nível de especialização que não existe em nenhuma dessas unidades. São grandes aglomerações urbanas. Foi-se a ideia de criação de uma região metropolitana para a Baixada Santista por uma questão de status, como se ser uma região metropolitana fosse uma coisa superior a uma aglomeração urbana. E a Baixada ficasse em desvantagem à região de Campinas, mas não existia nada disso. São regiões altamente especializadas em determinados setores. O Vale do Paraíba, a Baixada Santista, nem por isso são metropolitanas. A região de Campinas é metropolitana pela diversidade e pela alta especialização diversificada de atributos que ela apresenta, de ofertas que ela apresenta, tal como a Grande São Paulo. Mas isso no Brasil vem se disseminando, é como se fosse uma questão de status. O estado, acho que de Santa Catarina, tem vários projetos de criação de uma chamada merrequinha, com o nome de região metropolitana, que de metropolitana não tem nada. Sequer Florianópolis é uma região metropolitana. Quanto mais as regiõezinhas do interior de Santa Catarina. Mas o legislador de Santa Catarina está devendo muito. Vídeo que foi feito na tentativa de tirar do Código Florestal a definição das áreas de proteção permanente. Então, são problemas. Você mencionou a criação da SNM, as ressalvas eu já fiz, a ampliação do espaço macrometropolitano, com um nome que, a meu ver, não é o melhor, mas enfim, eu acho positiva. Você mencionou algumas outras coisas na sua pergunta. Pode repetir? Foram essas questões da reorganização da região metropolitana Sim. de São Paulo e dessas outras regiões, a do Vale do Paraíba e a aglomeração de Jundiaí. Agora, eu quero dar um testemunho de alguma coisa que eu acompanho no meu dia a dia, na minha atividade profissional. Eu viajo muito, porque eu estou baseado em Atibaia, mas atualmente até já nem presto mais serviço para Atibaia, para fora de Atibaia. Eu sou um usuário permanente, quase que semanal, do metrô e do sistema ferroviário suburbano. E eu quero dar esse testemunho porque acho que é de inteira justiça. Em nenhum período eu vi um empenho da administração estadual igual a esse que estou presenciando atualmente e que eu vejo no dia a dia. Melhoria do equipamento, melhoria da via permanente, melhoria das condições das estações, melhoria da informação do usuário, da manutenção e do controle de todo esse sistema. É muito correto quando alguém diz a Cidade do México tem mais de 100 quilômetros de metrô e São Paulo só tem 60. Acho até que foi o governador que, muito pertinentemente, disse: não podemos esquecer que nós temos, se considerado o transporte ferroviário suburbano, mais de 200 quilômetros de linha de metrô, de linha de transporte de massa sob trilhos na Grande São Paulo. E isso é verdade. E é uma coisa gratificante para quem, no trabalho de planejamento, batalhou muito sempre por esta prioridade do transporte coletivo. E a gente vê hoje esse empenho concreto, com resultados efetivos do governo do Estado na melhoria desses modos de transporte. Então, esse testemunho, isso eu posso dar, quase como um cidadão, muito mais que como um técnico, mas que é, eu diria, o aspecto mais gratificante que eu tenho acompanhado nestes últimos anos da administração metropolitana. Doutor Zeratin, a questão que vou abordar agora já foi abordada de formas diferentes nesta sua explanação, neste seu depoimento. Mas eu vou agora fazê-la de uma forma bem objetiva para me ensejar uma resposta igualmente bem focada. Como vislumbra o futuro do planejamento metropolitano? Eu diria que com otimismo. Até por se estar recuperando a história, o que significa que se está introduzindo no ambiente um mínimo de debate, que sempre faltou. Infelizmente, com toda a retórica do participacionismo que a gente vivencia muito no ambiente de planejamento, não é?
e efetivamente é um ambiente muito permeado das posturas da esquerda, da nova esquerda, ou da esquerda reciclada com o neogetulismo, que nós temos muito presente no nosso país, ANFA, mas esse debate não tem tido o nível que merecia, nunca teve. Nunca teve e ficou muito em determinados momentos em coisas como, por exemplo, me diziam para mim, eu sei que você é contra o Rodoanel. Olha, eu dizia, eu sou a favor do Corinthians, desde 1942. O Rodoanel tem posturas analíticas e críticas de um planejador que conhece o planejamento metropolitano, que trabalhou também no planejamento setorial de transportes, e as minhas críticas são em cima disso. Eu não sou contra nem a favor, eu faço críticas e sustento uma série de pontos extremamente críticos na iniciativa do Rodoanel. Mas isso não é ser contra, não ser a favor. Infelizmente, esse nível de debate, com esse nível de isenção e de materialidade, tem faltado muito no nosso ambiente de planejamento. Então, até esta atividade que nós estamos engajados hoje, eu vejo com otimismo. Eu acho que isso precisa realmente muitos is que estão sem ponto e precisam ganhar os seus pontinhos. Eu acho que isso vale a pena fazer. E quanto a isso, eu sou otimista. Eu vejo, com todas as ressalvas que a gente puder, que esta administração do Estado está olhando com maior atenção para a questão metropolitana. Se o estatuto não é aquilo que eu gostaria, né, podia ser tratado de outra maneira, já são questões mais de detalhe. Mas há um empenho de retomar esse sistema, de dar condições, pelo que eu tenho podido acompanhar, maiores condições para o apoio técnico fornecido pela Emplasa. Significa dar à Emplasa aquele oxigênio de que ela sempre se ressentiu. E isso, acoplado com essa iniciativa que eu acompanho no dia a dia do transporte ferroviário metropolitano, me faz ser otimista. Mesmo porque a globalização continua, apesar da crise mundial, e talvez até em função dela, mais ainda esse papel estratégico das metrópoles nesse contexto do mundo globalizado, não vai poder ser ignorado por qualquer governo que seja. Agora, falando um pouco com relação aos agentes, aos atores envolvidos na ação do planejamento. Como vê o papel destes atores? Há novos atores no horizonte? Os papéis permanecem os mesmos ou são diferentes? Que forças novas foram inseridas na estrutura e no exercício do poder de decisão? Sinceramente, eu não vejo. A estrutura institucional do país continua a mesma. União, estados e municípios. As regiões envolvem a ação conjugada desses 3 níveis de governo. Isso não é nada novo. Trabalha-se com o quê? Com a economia das regiões. Quem são os líderes da economia? Quem são os agentes principais da economia? São os investidores, os empresários. Naturalmente, em determinados momentos, são os empresários do setor primário, estão hoje em grande evidência por causa do êxito da colocação pelo Brasil no mundo inteiro de commodities. Então, isso tem dado aos ruralistas uma posição muito sobranceira, né, no nosso país. A indústria, por outro lado, está muito afogada, né, crescentemente afogada em função das políticas cambiais e outras coisas. Então, mas são os mesmos agentes, são os investidores que investem o capital deles. Tem que haver diálogo com eles. Com o próprio setor imobiliário. Eu não sou como muitos colegas meus que veem que o grande vilão das cidades é o setor imobiliário. Eles são os produtores da cidade. São todos especuladores? Não são. Todos só podem atuar predatoriamente? Não necessariamente. Depende muito do que lhes for oferecido como anteparo institucional e ação de governo. Nós estamos devendo muito nessa área. Enfim, mas os atores são os mesmos. As comunidades estão mais organizadas? Eu acho que a pergunta tem muito a ver com isso. É bom, mas é meio ruim. Estão mais organizadas.
de uma maneira eficaz, de uma maneira proveitosa, com espírito de coletividade, nem sempre. Frequentemente estão muito cooptadas para sistemas de poder. Isto defrauda a natureza dessas entidades. A reforma administrativa Bresser-Pereira, de anos atrás, inclusive com pessoas que estiveram na Fundap e depois participaram dessa atividade, desses projetos, deu uma ênfase, a meu ver, exagerada na abertura de possibilidades de gestão para entidades tipo ONGs e coisas equivalentes. E cuidou muito pouco do que precisaria ser aperfeiçoado na administração direta, que é onde está o nó do problema, particularmente nas regiões metropolitanas e na de São Paulo, que é onde realmente avanços seriam bem-vindos. E está devendo, tardam muito. Então, só para tentar concluir, com respeito às ONGs, a deformação que essa instituição ONG tem sofrido é enorme no país. O uso espúrio dessas ONGs já ganhou as manchetes. É uma reversão de expectativa que se tinha, se apostou muito nelas. Então, mas estão aí no ambiente, acho que é preciso tentar pelo menos resgatar o papel positivo que elas possam ter. Falta muita organização da população, muito demais. Até pelas estruturas máximas da representação da cidadania, que são os partidos. Tal como as ONGs, que, com poucas exceções, se tornaram muito mais instrumentos de poder, de cooptação, funcionais, sem nenhum conteúdo, com poucas exceções, de avanço. Então, isto não contribui para uma renovação, uma melhoria do quadro de atores. Mas é o que se tem. É com o que nós vamos ter que trabalhar daqui para frente. Doutor Zaratim, para concluir este seu interessante depoimento, eu vou fazer uma pergunta desdobrada em 3, mas vou fazer em uma sequência só. Qual o papel dos executivos municipais na articulação política com os órgãos do Estado e demais interlocutores para uma integração metropolitana? Os entes governamentais hoje podem ser considerados fracos no desempenho do seu papel de agentes públicos para a implementação de políticas urbanas e metropolitanas? A força estrutural desses atores e o peso de sua intervenção vem influenciar desfavoravelmente conjunturas políticas propícias ao planejamento das metrópoles? Eu vou tentar responder essa pergunta, talvez um pouco pretensiosamente, colocando um pouco da reflexão que eu fiz sobre o significado político da ação municipal, primordialmente, e depois da ação regional. Eu não encontrei melhor fundamento teórico do que na área da economia política. Eu sei que outras correntes de pensamento não gostam dessa interpretação. Principalmente a corrente, como é que eu chamaria? Marginalista, na análise econômica. A minha é um tipo de economia política um pouco mais ancorada na experiência histórica da economia política. E muito com o que eu auferi do contato com os colegas seus, os advogados e juristas, foram meus colegas. Eu cheguei à conclusão que, diferentemente do que com muita frequência se coloca por aí, a repartição institucional dos poderes não é alguma coisa aleatória ou curial ou que vem assim por meras formalidades, mas ela é profundamente estrutural e imbricada na subsistência do nosso sistema econômico. Então a gente vai ver o seguinte,
porque as nossas constituições reservaram para a União tudo aquilo que diz respeito à acumulação do capital, à reprodução ampliada do capital, àquilo que alguns marxistas gostam de chamar do aparelho ideológico de Estado, que eles sempre associam com o aparelho repressivo de Estado. As funções básicas nessa área estão na mão da União e a União nunca vai poder abrir mão disso, senão o sistema entra em colapso. O que fica para o município? Todas as atribuições públicas relativas à reprodução coletiva da força de trabalho. E o Estado fica na intermediariamente, um pouco ele faz, coadjuvante da União na questão do trato, da questão da acumulação, da reprodução do capital, etc., e um pouco dos municípios na parte da reprodução coletiva da força de trabalho. Naturalmente, num sistema econômico como o nosso, que é profundamente estruturado, e não resta dúvida em favor da propriedade do capital, são as funções da acumulação e da reprodução ampliada do capital que ganham preeminência, em detrimento daquelas que são a reprodução coletiva da força de trabalho que está na mão dos municípios. Então, quando vulgarmente muitos políticos gostam de dizer que tem que entender que o cidadão mora mesmo no município, isso é uma bobagem, de uma vulgaridade extrema e uma falácia. O cidadão tem no município quem cuida dos seus interesses enquanto força de trabalho, na sua reprodução coletiva. O que é a região? A região é uma interseção. E aí reside o próprio caráter democrático da instituição regional. É onde você vai debater, estruturar de uma maneira, se possível, orgânica estas competências, tirando esta hegemonia que o exercício das funções públicas ligadas à acumulação e à reprodução ampliada do capital tem em relação ao restante, e fazendo com que seja ouvida aquela voz mais terra a terra da reprodução coletiva da força de trabalho. Então eu vejo por aí como é que essas coisas se passam. No mundo, essa coisa é muito diferenciada. Na Escandinávia, por exemplo, as municipalidades desfrutam de uma prerrogativa imensa para exercer esse tipo de função, até em termos de recursos tributários. No nosso país, que saiu de uma ditadura fortemente centralizada em torno da União e retirando competências crescentemente dos estados e municípios, a situação evoluiu, pero no tanto. Porque ainda a concentração de recursos nas mãos da União é muito desproporcional à quantidade de incumbências que a União e o Estado tendem a repassar para os municípios sem ter os recursos necessários. Então, eu diria que os municípios são agentes fundamentais na questão regional. E é um preceito fundamental da boa qualidade de ação regional ser capaz de dividir o poder centralizado nas mãos do Estado com os municípios. Dividi-lo organicamente no que a Constituição pretendeu instituir, na independência, mas na harmonia e na cooperação entre os diferentes níveis de governo. Região é isso. E para dar resultado, para dar coisas que façam sentido para a coletividade, ela tem que ser operada enquanto tal. E isso implica em reconhecer os municípios como entes com todo o seu potencial de realização. São os que controlam o uso e ocupação do solo e que, bem ou mal, são os que têm condições para fazer isto. Pretender se substituir a eles, como equivocadamente no passado se fez na Grande São Paulo, com respeito aos mananciais e também ao zoneamento industrial metropolitano, por normas estaduais, é um grave equívoco. O que quer dizer, mas o Estado não deve falar sobre os mananciais e não pode dar nenhuma contribuição normativa para os municípios proteger os mananciais? É claro que pode, mas não é fazendo como fez. Então, essa busca do que tem que ser o papel, metapapel do Estado,
é de fundamental importância metodológica. Isso implica em reconhecer os municípios na sua integridade e no seu peso total. E também trazer para aquilo que for pertinente, se de alguma maneira se conseguir sensibilizar a carapaça muito forte da União, trazer a União também para isso, que era o que se fazia de 1971 a 75 com a orçamentação. O Programa de Consolidação e Compatibilização Orçamentária da Grande São Paulo ganhou tal relevância que vinham as autoridades federais com ação na Grande São Paulo discutir com os municípios e com o Estado o orçamento de cada ano. Isto é fundamental. Então, não se trata de dizer quais são os maiores. Todos são importantes e todos, como eu falei de início, têm funções muito importantes, cada um dentro da sua competência, no serviço da coletividade. O que se trata é de estabelecer os links orgânicos de ação prática mutuamente respeitosos, que é o que vai dar sinergia geral. Dr. Zaratim, gostaríamos de agradecer sua participação desse registro da memória histórica da Emplasa. Eu acho que eu que agradeço, como eu disse de início, na minha intervenção inicial, é uma oportunidade nem sempre presente para nós poder discutir um pouco de tudo aquilo que a gente refletiu ao longo do trabalho no planejamento metropolitano e como sintoma de um possível debate que se amplie. Tudo isso para mim é muito gratificante e eu gostei muito da entrevista. Muito obrigado. Foi muito prazeroso para mim estar sendo entrevistado por vocês. Foi um depoimento interessantíssimo. E estarei muito rico. sempre à disposição para outras indagações que a gente possa fazer. Muito obrigado.